Boa noite, aguardando a minha convidada, né? Quem assistiu às lives anteriores pode perceber que as pedagogas que foram convidadas já são pedagogas que estão no campo, né? No mercado de trabalho. São pedagogas que já estão atuando, seja através de consultoria ou dentro de empresas. E aí elas passaram um pouco das experiências. E hoje a minha convidada ainda é uma aluna, né? A Andresa, enquanto ela vai chegando, eu já te vou falando. Ela ainda está estudando, está na fase final do curso de pedagogia e vai contar um pouco sobre esse lado da pedagogia empresarial dentro da universidade. É a universidade pública, a dela, e ela está estagiando na área de pedagogia empresarial. Ela está entrando agora. Vamos lá. Olá, boa noite, Andresa. Boa noite, Amanda. Tudo bem? Tudo tranquilo. Eu Ai, estava que só bom. falando um pouco, né? Uhum. Explicando que as outras lives eu tive as meninas que já atuam, que já são formadas, né, em pedagogia empresarial. E nessa a gente conversou e eu decidi trazer você que está estudando com uma outra realidade, né, para passar um pouco de tudo que está acontecendo durante o curso. Você está numa Sim. universidade pública, para a gente. E aí a gente, diante da conversa, da reunião que a gente teve, a gente decidiu falar um pouco de como é esse currículo, né, das universidades públicas. Eu também dei uma pesquisada em algumas Ah. universidades, em Alagoas, e aí para a Uhum. gente conversar um pouco, aí eu queria que você se apresentasse, né? E a gente vai conversando. Tá bom. Então, boa noite, gente. Eu sou a Andresa, tenho 21 anos, tô cursando pedagogia na Universidade de Brasília. Tô no sexto barra sétimo semestre e eu já faço, como a Amanda falou, já faço estágio na área de pedagogia empresarial, já vai completar um ano. E eu quero muito fazer o TCC nessa área da pedagogia empresarial, porque é uma área que também precisa dessa parte acadêmica, né, de produção acadêmica. É isso. Pronto. Aí eu queria que você falasse um pouco em relação ao tópico que a gente selecionou, para a gente Uhum. abordar um pouco sobre a matricular. Eu vou passar um pouco assim. Das universidades que eu pesquisei aqui em Alagoas, as universidades públicas, a gente não encontra na grade curricular nada voltado à pedagogia empresarial, aos espaços não escolares, né? E nem Isso. em relação ao estágio também. Em Uhum. algumas que eu pesquisei, é, duas particulares, a gente encontra, né? Em alguns Uhum. semestres, a gente Sim, encontra, não intitulado como pedagogia empresarial, exato. mas mas são matérias que realmente são voltadas para a pedagogia empresarial. Tipo, Uhum. eu encontrei a gestão de processos educacionais em espaços não escolares. Sim. Até fiquei bem, achei bem interessante que teve uma que eu encontrei especificamente para pedagogia hospitalar, uma matéria Ai, que específica, legal. Que legal. né? Super ajuda Dentro, também. da, dentro do contexto hospitalar, a pedagogia, Uhum. no quarto período, a partir do quarto período. Olha, Nas, isso já é uma vitória. né, é um avanço. Dentro Uhum. da grade da matriz curricular, da particular, eu encontrei também as práticas de estágio na Legal. área na pedagogia não escolar, né? Aham. Institutos não escolares. E achei também na grade uma matéria sobre consultoria interna de RH. Massa. Uhum. Mas nas públicas, não. Aqui a pesquisa foi pouca, né? Foi só aqui em Alagoas que eu fiz. E aí eu queria que você falasse um pouco sobre a realidade da Universidade de Brasília, que é a qual você faz parte. Isso. Então,
o currículo da pedagogia na Universidade de Brasília, ela vem mudando aos pouquinhos. Desde 2001 até 2018, a gente mudou algumas coisas, né? O currículo em si mudaram algumas disciplinas, ou às vezes era só a ementa. Quando foi em 2019, houve uma mudança brusca, assim, no currículo. Que foi os alunos que eram do currículo passado ficaram, gente, e agora? O que eu faço da minha vida? Meio perdidos, porque o currículo realmente era muito diferente. É um diferente bom para alguns setores, por exemplo, houveram inclusão de disciplinas para debater sobre a discussão étnico-racial e também o gênero e educação, que eram disciplinas que não estavam no currículo diretamente, mas elas constavam como optativa, ou então era debatida em aberto, né, em outras disciplinas, mas não estavam como obrigatórias. E aí, com o currículo de 2019, elas passaram para obrigatoriedade. Só que, em contraponto, a gente perdeu 3 disciplinas que seriam fundamental para discutir a pedagogia empresarial na área, que foram cultura organizacional, orientação vocacional e orientação educacional. Essas 3 disciplinas eram a nossa chance de debater, de trazer e apresentar para os pedagogos a área de pedagogia empresarial. Aí essas disciplinas que estavam como obrigatórias, elas passaram para optativas. E você tem uma imensidão de disciplinas optativas. Então, acaba que, se você não conhece a pedagogia empresarial no início, muito difícil você vai conhecer no final, né? Você vai procurar as optativas ali. Vou pegar essa daqui. Sabe? Não acontece. Então, era super importante a gente ter uma disciplina focada para a área de pedagogia empresarial para apresentar isso no começo da graduação, porque aí a pessoa ela pode se orientar desde então, putz, adorei essa área e quero fazer meu TCC nisso, e aí já consegue elaborar, pesquisar orientador, pesquisar, enfim, né, base bibliográfica para isso. Aí o que acontece? Tem um estágio supervisionado lá no 8º semestre, que é para espaços não escolares. Só que é no 8º semestre. Tipo assim, a pessoa será abrir, né, a mente dela assim, putz, vou abrir um projeto agora no 8º semestre para falar sobre pedagogia empresarial no meu TCC. Fica muito apertado, sabe? Então, acho que seria legal trazer uma disciplina sobre pedagogia empresarial para o começo, né, da nossa graduação, para que a gente tenha, assim como a gente tem educação em saúde, a gente tem educação à distância, a gente tem educação ambiental, tudo isso consta como obrigatório e leva os pedagogos a espaços não escolares, a gente também podia ter uma disciplina para pedagogia empresarial, sabe? Seria para tornar algo mais, assim, equalitário. E como um estágio para pedagogia em espaços não escolares. Então, se você não viu nada durante o curso sobre isso, é um pouco complicado e complicado também para você escolher algum tema para TCC. Sim, né? sim. Algumas meninas que me procuraram, que estavam em fase de conclusão do TCC e me solicitaram para participar da pesquisa, para incluir dentro do TCC delas, a primeira coisa que eu pergunto, e você teve alguma matéria voltada para pedagogia empresarial? Não, só tive uma. Então, assim, e a maioria que me procura também são de universidades particulares, universidades privadas, né? Sim. Agora, imagina para uma pessoa que não teve contato na graduação, por exemplo. Não tive contato na graduação, né, com a pedagogia empresarial. Não tenho um orientador direto para tratar sobre o assunto. Aí eu fico assim, me perguntando o que será do meu TCC, o que será de mim no meu TCC, né? A gente que lute. Mas acho que tem muita coisa para a gente aprender e para correr atrás também, buscar ajuda em outras instituições, com outras pessoas que já têm experiência na área. Então, acredito que vai dar tudo certo. Mas aí você me contou um pouco que você teve, dentro da pedagogia, você teve a experiência dentro da escola, não foi? Foi. Antes de você concluir o estágio, você teve uma experiência, passou por experiências dentro do espaço da escola, não foi? No ambiente escolar. Sim, eu já estagiei nos anos iniciais, o ensino fundamental, 1 e 2. Então, eu já passei por tudo, assim, para falar que realmente eu não quero me direcionar para a área de educação escolar, né? E quero sim focar na área de pedagogia empresarial.
Porque eu lembro que eu gosto de estar com os alunos, eu gosto de estar nesse ambiente. Mas quando eu conheci, também quando eu comecei a estagiar nessa área, eu fiquei, cara, é isso, sabe? Foi um blow mind, assim, sabe? Eu quero isso, eu quero falar sobre isso, eu quero ajudar as pessoas a conhecer isso. Então, aí é daqui que eu não quero sair mais, sabe? E aí eu queria que você contasse um pouco como foi a questão do seu estágio e da vaga, porque as meninas questionam muito e existe muito esse questionamento de, ai, mas existe lá. Quando eu for em busca de estágio, eu vou encontrar estágio para pedagogia empresarial. Como foi que você encontrou o seu estágio? Então, meu estágio eu consegui pelo CIEE, né? Que é um centro de integração escola, empresa e escola. A maioria deve conhecer aí quem busca por estágio. E aí o estágio estava como pedagogia. Normal, não tinha nada especificando que era para área de pedagogia empresarial nem nada. Quando eu estava atrás desse estágio, eu já conhecia a área de pedagogia empresarial, né? Só que não tinha abrido os olhos para a área. Quando eu comecei a estagiar, eu fiquei, gente, isso aqui é muito pedagogia empresarial. E aí eu ainda questionei a moça que me contratou se ela conhecia a pedagogia empresarial. Ela falou que, nossa, não realmente não conhecia, né? Porque senão ela poderia ter colocado lá pedagogia empresarial na descrição. E eu observo que essa é a grande questão de não achar vaga na área, sabe? É você não ter na identificação da área lá pedagogia empresarial. Você tem analista de RH, você tem assistente administrativo, enfim, várias coisas. Mas aí quando você vai na descrição, aí, cara, isso aqui é tudo que um pedagogo empresarial desenvolve, sabe? Então, tem que ficar atento a essa descrição, que é essa descrição que vai te levar a identificar se é uma área de pedagogia empresarial ou não. E uma coisa que a gente, nas reuniões que a gente fez, né, a gente conversou bastante em relação a isso. Como as pessoas ainda não estão intitulando a vaga como um pedagogo empresarial, a gente que está na área, a gente que está por dentro das competências, das habilidades, não deixar passar, né? A gente Sim. ousar em se candidatar, em ir até caso seja selecionado e explicar um pouco, né? Porque vai ser dessa forma que as pessoas vão entender o que é a pedagogia empresarial, porque como você falou, intitularam a vaga, vaga de estágio para pedagogia. Quando você chegou, como você já está à frente, já vem estudando bastante, seu TCC vai ser na área, você já sabia do que se tratava e identificou tudo isso dentro do estágio, né? Exatamente, exatamente. O legal é isso, é você ir lá e fazer o seu papel de pedagogo, que é ensinar sobre a questão. Então, querendo ou não, a gente é pedagogo até o final e a gente tem que ensinar essas pessoas que não conhecem a pedagogia empresarial que elas estão precisando de um pedagogo empresarial nas empresas dela. E não ter medo, sabe? Você tá ali para explicar. A pessoa às vezes também fica super interessada quando você aparece, né? Porque, cara, era isso que eu tava procurando e eu não sabia, né? Pode acontecer. Então seria uma super grande ajuda para ambas as pessoas. E aí me conta assim, depois que você entrou nesse estágio, como você teve pouca coisa dentro da universidade voltada para a pedagogia empresarial, outra dúvida também, e as meninas que estão nessa área de pedagogia, elas perguntam, e os cursos, as formações, as capacitações, você teve que buscar outros cursos para poder complementar tudo isso dentro do seu estágio? Sim, demais, demais. Assim, a educação é uma coisa contínua, né? Então a gente sempre vai estar estudando. Assim, quando eu fui pesquisar sobre a pedagogia empresarial, eu achei muitas ementas, né, de cursos da pós-graduação e MBA que tratam sobre a temática. E aí eu fui exatamente nos tópicos que eles abordam dentro dessa pós-graduação e dentro desse MBA. Então, tratando sobre liderança, sobre gestão de pessoas, sobre várias questões. E são essas temáticas que eu pesquiso para fazer os meus cursos, especificamente para que eu consiga me qualificar antes mesmo de uma pós-graduação, né? Ter uma base assim para pedagogia empresarial. Certo. A gente até chegou a pontuar alguns cursos, não foi? E capacitações, assim, que Sim, a gente acha bem interessante para a área. E aí, os que você já citou, né? Que é voltado para liderança, desenvolvimento de equipes, que até a gente falou que exato. tem que está bastante, que é bom para fazer para quem está na pedagogia empresarial, é a questão de gerir conflitos,
né? Sim, Também dentro das demais. Isso, gestão de crises, né? Enfim. crises e conflitos, isso. Uhum. Aí a gente colocou. A gente também conversou bastante que hoje a gente encontra muita coisa, muito curso gratuito, né? Sim, sim, muito curso gratuito e com plataformas boas que são super reconhecidas pelo mercado de trabalho. O que é legal também de pesquisar, não sair fazendo cursos de plataformas aleatórias, porque às vezes também não vai valer, né? A pessoa, o recrutador não vai identificar aquela plataforma, não vai saber como é que é o processo. Então é legal, por exemplo, o Sebrae tem um processo super legal de cursos gratuitos, o RD também. Certificação, Exatamente, o todos Sebrae. possuem certificado, sim. Então, são cursos, são plataformas assim que todo mundo deve buscar, sabe, para fazer os cursos. Eu lembro que quando eu estava estudando, quando divulgava algo de curso, a primeira pergunta que a gente fazia era: dá certificado? Depois de um tempo, todo mundo fica louca de certificado, não A tem como gente fica fugir. louca dos certificados. Mas, assim, como a gente conversou, precisa ficar atentas a isso, né? Isso, a plataforma. Se você está adquirindo realmente o conhecimento e não fazer só por fazer para poder cumprir a grade lá da faculdade, né? Que exige de certificados, de Exatamente. então, ficar bem atenta para que agregue para o caminho que você está querendo traçar realmente, né? Saindo da graduação Exato. e tudo isso. Sim, sim, e você tem que buscar esses cursos tendo em mente as suas especificidades. Por exemplo, eu sou uma pessoa que gosto muito de marketing, eu gosto muito de saber sobre marketing, então eu também pesquiso cursos sobre isso que acabam me ajudando no meu estágio, por exemplo. Cursos sobre Customer Success, né, que é para lidar com clientes, que isso também me ajuda no meu estágio. Então, são coisas que eu vejo que eu estou precisando no meu estágio naquele momento e eu já busco saber mais sobre para que eu consiga aplicar algo mais elaborado, sabe? Dentro daquele problema. Dentro do estágio, aí eu queria que você falasse um pouquinho de como é essa sua experiência dentro dessa empresa de estágio voltado para a pedagogia empresarial. Uhum. Então, é uma associação e lá eles trabalham voltados para a capacitação das pessoas que são associadas e para a área que eles estão atuando, né? E aí eu tenho uma diretora de capacitação, acho que ela deve estar aí até assistindo. E a gente trabalha juntos na construção de cursos, contato com regentes, parcerias, tudo isso para levar essas capacitações a esses profissionais. Aí a minha parte é mais de organização geral e também de ajudar os regentes a elaborarem esse curso, né? Então a gente faz reuniões com eles, a associação já tem uma proposta de metodologia para esses cursos, então às vezes se o regente não conhece, eu mando um portfólio que eu fiz explicando sobre essa metodologia. Às vezes eu também sugiro algumas dinâmicas, né? Porque como é AD agora no momento, às vezes as aulas ficam chatas e são aulas de 8 horas, né? Então a gente precisa de uma dinâmica. E às vezes eu sugiro, às vezes teve um professor que super gostou das ideias e colocou no curso. Então é essa mais a minha parte da área de pedagogia mesmo, assim. Que não nada mais é do que você facilitar essa aprendizagem, né? De Exatamente, passar esse exatamente. conteúdo, né? E é isso que é muito forte que a gente tem dentro do curso de pedagogia, né? Uhum. E também tem a parte de gestão de pessoas, né? Porque eu vou lidar com todas as pessoas que vão chegar para mim interessadas naquele curso. Teve um curso agora que a gente teve uns 67 inscrições. Assim, eu falei com todas essas pessoas, expliquei, muitas tiveram dúvidas, às vezes me ligavam. Então, tudo isso faz parte do meu trabalho também de explicar. Às vezes de engajar a pessoa, nossa. Mas é porque no meu trabalho está acontecendo isso, isso, isso. Aí eu falo, mas é uma capacitação super legal, com tal regente, ele é super bom na discussão. Então, tudo isso é um papel que eu faço, assim. É isso. Fantástico. Outra coisa que a gente tá e que eu vejo em você, assim, em relação a essa de trazer sempre algo novo e diferente, sem fugir de algo profissional,
né? Sim, E sim, aí sim. a gente colocou, e depois a gente também vai disponibilizar, e é algo fantástico que a gente conversou muito, que é para esse momento de concluindo graduação, fase de estágio, fase de estar formada, e aí vem muitas dúvidas em relação ao currículo. Sim, 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 sim. Então, agora que eu tô assim, no LinkedIn, eu tô muito viciada no LinkedIn. Extremamente viciada no LinkedIn. Tô lá o tempo todo. E eu tô acompanhando muitas vagas, vejo muita live de recrutadores. E eu fico elaborando questões, assim, estruturando como que seria o currículo perfeito, como que a gente deve se portar, enfim, essas questões. E aí, por isso que eu achei legal a gente trazer esse tópico de construção de currículo, porque é algo que muita gente tem dúvida, né? Principalmente sendo na área da pedagogia empresarial, que as pessoas, os recrutadores não conhecem. E aí você também vai ter que na entrevista explicar o que que é, enfim. Então acho que seriam coisas legais da gente trazer para as pessoas, né? E disponibilizar. Lembra que eu até falei, teve uma live que a gente conversou um pouco sobre o currículo Lattes, né? Mas que Sim, ele fica muito direcionado para quem está querendo entrar na carreira acadêmica, né? exato. Não é Exatamente. vai preenchendo as capacitações, os seminários que você participa, congresso, enfim, lá tem uma infinidade de coisas que você vai colocando para não deixar tudo para a última hora. Mas que essa Sim. parte que você mostrou e falou sobre o currículo é muito importante. E a gente Sim. vê que eu falo como gestora também, quando chega um currículo que é mais do mesmo, a gente fica pensando, né? Entediada, né? A gente fica, não, mas vamos entrar em contato. Às vezes a gente tenta entrar em contato, mas às vezes acontece de não ter nada ali que chame a atenção da gente. Então foi algo que você pontuou que eu achei bem interessante. Sim, sim. Eu vou seguir os pontos, né, para que a gente vai trazer esse material depois, mas eu vou só trazer os pontos para que fique bem claro assim para todo mundo. A primeira coisa que eu pontuei foi atualizar o currículo de acordo com a vaga do seu interesse. O que parece ser besta, mas não é, às vezes passa despercebido assim. Então, se você está querendo uma área na pedagogia empresarial, coloca todos os seus cursos que você vai ver que vai ser um diferencial para aquela área, sabe? Então, especifica bem, assim, coloca o ano, procura os mais recentes, que talvez seja mais legal você apresentar que, olha, eu estou sabendo disso bem atualizado, então procura os mais recentes, coloca a instituição, a plataforma que você se certificou, e às vezes também tem como você colocar para que a pessoa acesse o seu certificado, né? Porque às vezes as pessoas recrutadoras ficam em dúvida, será que ela tem certificado mesmo? Então, às vezes, você pode colocar até o link no seu PDF para redirecionar a pessoa para o certificado, ficar tudo clean para eles. Quando você fala assim, Aí é o bom. segundo ponto, Para eu pode exemplificar, continuar, para perdão. deixar claro. A gente passa dentro da pedagogia pelos períodos. Aí, tipo, a gente tem o conhecimento de educação infantil. Então, a gente faz alguns cursos na área, a gente vai para congressos. Mas se a vaga não é específica para a educação infantil, você está se candidatando para a área da pedagogia empresarial, não adianta colocar algo que não vai servir nem vai chamar atenção para aquela vaga. Só exemplificando, porque às vezes Exatamente. é melhor, né? Sim, Então, não adianta a ótimo, gente estar ótimo. E colocando isso serve todos os. para qualquer vaga, né? Serve Isso, para isso. qualquer curso, para qualquer área. Bora lá, continua aí o outro tópico. E ó, o segundo tópico é você sair um pouquinho do modelo padrão de currículo, que a gente sabe que é aquele branco, né? Aquele branco, preto, arial, papapá. Assim, ultimamente os recrutadores eles estão muito mais abertos a questão a designs novos de currículos. A questão é que você não pode abusar, né, da criatividade, colocar uns telele assim, não é legal. Mas você pode deixar o seu currículo muito mais, assim, pessoal seu, sabe? Quando a pessoa já olha o seu currículo e tem o olhar, tipo, nossa, eu conheço essa pessoa, já olhando o currículo dela, entendeu? Então, esse é o foco, é você fazer um design mais bonitinho, com mais cores, mas sem abusar também. E aproveitar das ferramentas que a gente tem hoje, né? Tipo o Canva. Sim, Antigamente a gente tipo só Canva. tinha um Word da vida, um PowerPoint. Hoje a gente tem muitas ferramentas que a gente pode utilizar o Sim. design, mesmo sem entender tanto, né? De design.
como Uhum. você falou, Sim. bem exagerado quando Até o bom senso. Word mesmo atualizou e ele já proporciona modelos, né, mais bonitinhos de currículo. Então você pode ir lá e já editar no próprio Word. Super dinâmico. Tá, vamos lá. O terceiro é sobre é sobre você ser um profissional multidisciplinar. O que isso significa? Significa que você tem a graduação, que é pedagogia, ok. E você vai estar atuando na área de educação de fato. Mas tem tantas outras coisas que eu posso aprender que vão me ajudar naquela área que não é só na área da educação. Então, como eu disse, eu gosto de aprender sobre marketing e design. E é uma coisa que me ajuda no meu estágio, que eu, às vezes, eu fico cutucando as meninas da comunicação, né? Falando, olha, aquele card, enfim, pode ter esse design. Enfim, várias coisas que eu faço me ajudam bastante, né, nessa questão. Então, seja um profissional diverso, aprenda sobre muitas coisas, mas também não deixe de se especializar naquele que é o seu foco, né? Então, esse é um ponto importante. Você pulou um ponto que a gente fala aqui Hum. sobre a questão dele ser muito extenso e que Ah, você também sim. dá uma dica que seria legal fazer uma carta. Uhum. Ah, sim, é porque eu estava participando de alguns projetos assim de empresas maiores, como Ambev, deixa eu ver, outra Heineken também. Eu estava participando desses projetos e eu vi que eles estavam sempre pedindo cartas de apresentação. Então, eu já comecei a colocar no meu currículo essa carta de apresentação, porque o meu currículo tem 1,5 página, ainda sobra um espaço para eu ter essa carta. Então, se você não tem um currículo tão grande, que já não passa aí de 2 páginas e tem um espaço, eu super aconselho que você coloque uma cartinha de apresentação. Não repetindo as coisas que estão no seu currículo, mas você falando como que você pode ajudar na empresa, quais são os seus pontos fortes, seus pontos fracos, já fazendo uma mini entrevista mais escrita, bonitinha, já coloca lá que já vai ser um processo super legal para o seu recrutador te conhecer. Deixa eu falar aqui, o Bruno, ele está falando que mais ou menos em 80, na década de 80, o tio dele teve uma ideia e disparou currículos no formato de convite de casamento, onde o Olha, tio, ele estava propondo esse casamento, ele e a empresa. Aí eu achei fantástico, assim. eu achei ousado, mas fantástico. Bem ousado, porque não deixa Sim. de ser um casamento. Você, quando entra na Uhum. empresa, se a gente for olhar, o período que você passa dentro da empresa, né, muitas vezes você passa muito mais do que dentro de casa, com a sua família. Não deixa de ser um relacionamento, realmente. Acho que Definitivamente. é legal. Sim, muito legal. Vamos pro próximo. Deixa eu ver aqui. Aqui, outro também. Trabalhe seus hard skills e soft skills. Essa questão é você trabalhar tanto a sua parte técnica quanto a sua parte mais emocional, assim, sabe? É você trabalhar. Tenho até uma imagem super engraçada sobre isso lá no LinkedIn, que é tipo, você trabalha e no topo, Excel, Python, várias outras coisas, e assim, no profundo você tem que trabalhar como é que é a sua como é que é o seu convívio com o time, como é que você se porta, né? Várias questões assim. Então, você tem que focar em ambos, não é só ser uma pessoa super técnica, mas você também ter esse lado mais de convivência com pessoas, enfim, né? Trabalhar ambos, não esquecer nenhum dos dois. E por fim não. Ah, tá. Sobre o LinkedIn, voltando ao LinkedIn. O que eu tô vendo agora? Agora que eu fui pro LinkedIn, eu vi o quão importante o LinkedIn é, sabe? O quão isso pode beneficiar as pessoas, trazendo um network muito, muito, muito legal. Então, se você está começando a sua carreira, procurando estágio, faça o seu LinkedIn. Deixe ele muito organizado, sempre atualizado. Sempre esteja lá, né, participando, interagindo, que isso vai ser... As pessoas vão te reconhecer, sabe? Às vezes, eu já recebi até uma mensagem de uma pessoa que elogiou meu LinkedIn. Nossa, que legal, o seu LinkedIn está super atualizado, bem organizado, gostei da sua descrição. Enfim, eu acho que o LinkedIn é uma ótima rede para você que quer crescer profissionalmente, né, em diversas áreas, não só na pedagogia. E pode te ajudar muito se você saber fazer as conexões certas.
Isso, como você falou agora, né? E também não é porque você tá. Muita gente fica com receio. Ah, mas eu ainda estou estudando, ainda não concluí. Mas são coisas, como você falou, que se ele bem organizado, né? E você está ali dentro para um network, para já observar as empresas, porque a gente observa muito como cada cultura, cada empresa, né? Dentro dele, do LinkedIn, a gente encontra os diretores, os coordenadores. Então, é um canal fantástico. Eu também gosto muito do LinkedIn. Sim, sim, de verdade. E você conhece profissionais que parecem não estar ao seu alcance e eles estão ali todos os dias no LinkedIn, divulgando alguma notícia, enfim, parece ser super acessíveis, sabe? Então acho que isso é super legal do LinkedIn também, te trazer personalidades fortes bem pra pertinho de você, assim. Eu consegui, quando eu comecei logo com o Instagram da Pedagogia Empresarial, eu consegui muitas respostas através do LinkedIn, pelo chat, conversando, perguntando se existia uma pedagoga dentro da empresa, e muitos me responderam. Recebi mais retorno pelo LinkedIn do que através do e-mail, através de Olha só. contato de outras entidades. Uhum, Recebi uhum. mesmo. Sim. E muitos Ah, e falaram, não, pode uma falar. coisa super legal também é que, tipo, o LinkedIn é quase um e-mail gigante. Então, a sua fala, ela tem que ser mais formal também, tá? Não é um Sim, Facebook da vida. É algo totalmente profissional. É totalmente contrário ao Facebook, na verdade. Então, sempre e que o você tá no Instagram. chat, sempre que você tá no chat, você fala com formalidade, com interesse, né? Essas questões assim, como se você estivesse escrevendo um e-mail. Então, não deixe, assim, o Facebook ou o Instagram tomarem conta de você no LinkedIn, porque é um espaço diferente. É, verdade. E as pessoas, e quando você faz algo assim que é mais voltado para o Instagram, publicações, as pessoas alertam e chamam a atenção. Eu já vi, né, alguns Uhum. comentários e falar, olha, aqui é uma rede mais para network, é mais para conversar sobre a empresa, sobre o profissional. Então eles chamam a atenção. Sim, 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 sim. É Bom, a incrível como última. cada rede a gente tem que Ah, observar e saber se posicionar, né? Em cada rede sim, social. Elas ajudam, sim. mas é importante a gente ter uma forma de saber se comunicar em cada rede social. Totalmente, totalmente. A última acho que é o super mega importante também, já falei, é que você nunca deve deixar de se especializar. Tem sempre que buscar conhecimento, sempre buscar se aperfeiçoar e também não deixar de viver novas experiências. Eu acho que isso foi um lema meu também, que eu saí de uma área assim que era da educação infantil e fui para essa área da pedagogia empresarial assim, em dias. E eu fico muito orgulhosa dessa decisão. Então, eu digo para vocês, não deixem de vivenciar novas experiências, vão em frente, busquem por isso, na verdade, porque com certeza isso vai te tornar muito mais forte e mais experiente nessas questões. Eu recebi também um comentário de uma aluna, de uma pedagoga, aluna não, de uma pedagoga, que ela disse, olha, Amanda, eu já estou há tantos anos na educação infantil, mas eu já li tanto sobre a pedagogia empresarial, mas eu estou achando tão pouco falado, é tão difícil para buscar uma vaga, um emprego e tal, eu não acho pedagogia empresarial. Então eu tenho medo de sair de algo que ela já consolidou, ela já está ali na educação infantil. Então, eles falam muito isso. E aí, quando eu achei você, estudante, que a gente conversou bastante, e que já estava com um estágio na área, eu disse, não, eu tenho que mostrar, tenho que passar para as meninas que cada dia é um questionamento, é uma dúvida, né? E o medo, como você falou, o medo de sair, o medo de encarar a pedagogia empresarial, algo que é tão pouco falado, e tudo que é novo, a gente tem muito medo, né? De ir atrás, porque Sim, é um trabalho ainda, como eu falei nas outras lives, de formiguinha, porque a gente ainda está na questão da educação, de mostrar para as pessoas do que a pedagoga pode fazer dentro, o pedagogo pode fazer dentro das empresas, né? exatamente, exatamente. E é por isso que a gente precisa de muito mais pessoas discutindo sobre isso, para que o assunto se torne muito mais acessível e que as empresas já tenham um ouvido sobre isso, entendeu? Porque se elas tiverem, se elas já reconhecerem esse profissional, é muito mais fácil da gente também entrar nessas empresas.
Então é por isso que a gente precisa sempre estar debatendo. Super admiro as lives de vocês, né, que tratam da pedagogia empresarial, que são super necessárias. Então eu fiquei super feliz pelo convite e muito feliz por estar contribuindo também. Em relação ao seu TCC, você me falou que vai fazer o seu trabalho de conclusão de curso dentro da pedagogia, eita, quase que pedagogia empresarial. E como está sendo em relação assim, a conteúdo? Você vai colocar essa experiência que você está tendo do estágio dentro do seu TCC? Então, o meu TCC eu pensei mais nessa questão de crítica ao não ter a disciplina de pedagogia empresarial na graduação. Eu queria focar mais nisso, porque eu acho que isso também contribuiria para a universidade em si ver que talvez seja uma possibilidade dessa disciplina entrar no currículo, entendeu? Pelo que eu vi nos TCCs da minha universidade, das pessoas que falaram sobre a pedagogia empresarial, era algo mais histórico, assim, né? Uma visão mais histórica. E aí eu já queria fazer o contrário, eu queria já argumentar o porquê que não tem a pedagogia empresarial na universidade ainda, sendo que é uma área que, ok, tá começando agora a ser reconhecida, mas que se estiver na universidade, ela vai estar muito mais ampla a ter mais profissionais, né, e ser conhecida pelo mercado. Então, eu quero mais partir para essa vertente. Porque foi até algo que eu questionei com as meninas. É algo cíclico, tipo, você está na universidade, você precisa se informar, você precisa do estágio. Quando você vai procurar buscar as empresas, aí as empresas vão começar a saber que existe a pedagogia empresarial porque está tendo a busca pelo estágio, pela experiência, não é isso? Uhum. E as cidades. Mas se não sai algo da universidade, então fica um pouco difícil das pessoas entenderem e conhecerem, né? A pedagogia Exatamente. Exatamente. E a gente já tem áreas, igual eu falei, né? A gente já tem educação em saúde, já tem até a educação à distância, que foi uma disciplina que entrou agora, mas aí a gente não tem a pedagogia empresarial, não tem a pedagogia, né? Ou então o citado pedagogia organizacional. Não tem nada disso, né? Então, seria algo que super ajudaria, com toda certeza. Não tivemos perguntas, eu acho que você foi bem, enfim, com tanta Poxa. experiência, acho que deu para ninguém ficou em dúvida, mas foi bem tranquilo, acho que você falou, passou, encorajou, Sim. né, muitas pedagogas para buscarem o assunto, para investirem, se gostam, né, se identificam com a área da pedagogia empresarial, para que não parem, né, e busquem as Sim. informações e em todos os lugares haverá uma pedagoga para a gente compartilhar os conhecimentos, né? Exatamente, exatamente. Não, e foi exatamente essa sensação que eu tive, sabe? Eu tava na educação infantil e aí eu gosto da educação infantil, mas acho que não é essa área ainda. Então eu fui pesquisando, fui buscando e encontrei a pedagogia empresarial. E eu acho que se vocês conhecerem também um pouquinho da pedagogia empresarial, vocês vão se apaixonar com certeza, assim, e vão querer expandir sobre. Então, não deixem de experimentar, não deixem de viver, e pesquisar novas questões, porque eu acho que isso que vai tornar você um bom profissional e isso que vai fazer você se revelar assim para você mesmo. Então, não desistam, corram que vai dar certo. Eu acho que ficou faltando, que a gente até conversou sobre, uns cursos, umas capacitações que a gente achou bem interessante. Lembra que a gente pesquisou? Ai, gente, você quer citar os tópicos? Sim, que a gente chegou a falar, né? Gestão estratégica. Ah, algo que eu achei bem diferente. Que legal. A Cris, ela disse que não é da área, mas amou assistir e está nos dando os parabéns. Obrigada, Cris. Obrigada pela presença. Obrigada. Bom, e a gente falou, tem inclusive que tem uma matéria, um professor, até meu professor, eu fui convidada, estou muito feliz, e ele ensina andragogia, que foi algo que eu falei também em outras vezes, e as pessoas também ficaram sem entender, que é bem voltada para o ensino e aprendizagem de adultos, que eu até expliquei, não é a alfabetização que a gente tem na pedagogia, né, a parte de alfabetização do EJA e de jovens e adultos, não é isso, não se trata disso, é outra parte, também complementa a pedagogia empresarial, né? Exato.
coisa a gente está dentro da empresa, então é muito importante também a andragogia. E Sim, aí sim, você me principalmente. trouxe outra capacitação que eu também não conhecia. Lembra que Que eu é falei? ergogestão, né? Ergonomia. Ela trata mais da área de saúde daquela pessoa dentro da empresa. O que a gente, pedagogo empresarial, como vamos estar lidando com a gestão e essas pessoas diretamente, a gente tem que estar atento, né? É igual se fosse um aluno seu. Você está dentro da sala de aula, você tem que perceber como é que está esse aluno, né? Como é que ele está indo, dando andamento com as coisas. Então, a parte de ergonomia também trata dessa questão de saúde, né? De como que ela está lidando com as situações. Eu achei super interessante ver isso na temática de MBA de uma pós-graduação. Ah, legal. Aí você Sim, sabe dizer sim. que tem o andragogia você consegue, mesmo que você não tenha tido na faculdade, na graduação, você consegue fazer um curso Sim. voltado para andragogia. Esse curso, você chegou a pesquisar, se consegue também, sem ter que cursar todo o MBA, você consegue fazer especificamente sobre ele? Sim, consegue sim fazer um curso rápido, assim, de 4, 8 horas, mas eu só achei, tratando dessa temática, pago, eu não achei ele gratuito. Então, se alguém pesquisar e achar, já divulguem aí para as colegas, porque eu realmente não achei ele gratuito, né? O que torna mais acessível para as pessoas que querem fazer uma complementação. Mas ele tem pago. Eu só não me recordo o preço, mas ele tá aí, mas só que é pago. Aí o Bruno, novamente, participando da nossa live, ele fala o seguinte, que ele se descobriu professor no chão da fábrica. Ele fez o caminho inverso, né? E aí, quando ele percebeu isso, ele cursou pedagogia e aí ele teve a oportunidade de alfabetizar esses trabalhadores da construção civil no próprio canteiro de obras. Difícil, viu? Sim. Já O Bruno, o Bruno, ele duas foi o meu. Sim. O Bruno, ele não foi o meu professor diretamente, mas ele trabalhou na mesma escola que eu estudei no ensino médio. E a gente se reencontrou anos depois. E a gente super manteve uma amizade maravilhosa e linda, assim. E ele é o tipo de professor que ele quer te apresentar o mundo, sabe? Então, ele, com certeza, os alunos que passaram por ele conheceram muita coisa e aprenderam a amar a educação, porque ele é esse tipo de professor. Então, muito obrigada pela participação linda. ele é aqueles que ele falou que entrou para alfabetizar, mas além de alfabetizar, ele já, como você falou, ele já mostra, já entrega, né, o mundo. Aham. Sim, sim. Ele é aqueles professores assim que você é pequenininho assim, ou então, sei lá, entrou no ensino médio e tá perdido, você olha pra ele, cara, você até pensa em ser professor só por causa dele, sabe? De tão engajado que ele é. Ele é desse nível. Muito bom. Legal. Legal ter essas experiências, né? E compartilhar. Muito obrigada, Bruno, aí pela participação. É muito bom compartilhar. Porque às vezes a gente sente, em alguns momentos, a gente sente que parece até que as pessoas não querem mais fazer a pedagogia, né? Não querem mais ir Sim. para a sala de aula, sentem uma certa angústia, porque são N motivos, né? Desde Sim. do salário até a questão de estar em sala de aula é muito difícil, né? Ainda mais aqui. Uhum. Mas, Sim. assim, são pessoas, assim, que mostram que o que gosta, o amor, né? Que incentiva mais e mais para que outros pedagogos venham, para que outros professores, e isso é fantástico. Sim, sim. E o que é legal também, não querendo a gente não querendo tirar os pedagogos da sala de aula, né? Mas é para que essas pessoas que entram na pedagogia não terem muita certeza sobre o curso, às vezes entrou só porque deu, né? Enfim, é você ter uma amplitude de várias áreas da pedagogia e mostrar para ela que ela não está presa na educação infantil. Olha o tanto de coisa que você pode fazer na pedagogia. Então, é localizar essas pessoas que entraram no vira-volta aí e falar, olha, você pode sim amar a pedagogia, você pode ser pedagogo em vários outros espaços, sabe? Então é localizar, dar um caminho, uma luz para essas pessoas. A gente fala especificamente da pedagogia empresarial, mas a gente tem a pedagogia dentro dos hospitais, a pedagogia hospitalar, e que também quem puder, quem se interessar e ler sobre, é fantástico. É Sim, sim, fantástico. tem pedagogia social, tem várias coisas, gente, para vocês conhecerem dentro da pedagogia. Às vezes as pessoas, eu falo, nossa, eu estudo pedagogia, as pessoas me olham tipo,
pedagogia. Aí eu já vou. Olha só, você quer saber o que a pedagogia é? Você sabe quantas áreas da pedagogia tem? Olha só, eu já vou abrir um caminho para a pessoa, porque de verdade eu cansei de ouvir que as pessoas, você é só mais uma pedagoga. Cara, o que você sabe sobre a pedagogia? Vamos argumentar aqui agora. Às vezes é falta de conhecimento, aí depois que eu explico, a pessoa, nossa, eu não Exatamente. sabia que pedagogo podia fazer tanta coisa. Olha só, entendeu? Então, acho que é essa questão de explicar e bater no peito que você é pedagogo também, né? Não pode. Tem a pergunta clássica, né? Não sei se você já ouviu. Ah, porque você gosta de criança, não é? Ouviu Sim, essa toda vez? sempre. Nossa, tudo na minha vida sobre essa pergunta, cara. Mas assim, é isso, é você ensinar pra pessoa, olha, não tem só educação infantil na pedagogia, pelo contrário. Pelo contrário mesmo, eu acho que a pedagogia é uma das áreas mais amplas que a gente tem no mercado. Sabe? É muito ampla, é muita coisa que a gente pode trabalhar na pedagogia. Você só basta ser um profissional qualificado e você ir lá e falar, olha, eu dou conta de fazer isso, sabe? E mostrar para as pessoas que você dá. Porque também tem um preconceito, né? Dos recrutadores e das empresas com relação ao pedagogo. Então você precisa demonstrar totalmente o contrário, que você é um profissional top, que eles precisam de você para fazer aquilo. Então acho que esse é o Tal- caminho. Talvez seja exatamente por isso, onde a gente está querendo alertar e mostrar o X da questão. Por saber que a pedagogia é um curso mais voltado para a educação infantil, para os anos iniciais do ensino fundamental e para algo de gestão escolar, né? Então, se uma pedagoga chega para se candidatar para uma vaga, que nem as pessoas sabem o que a pedagogia pode fazer dentro da empresa, então eles já olham, poxa, uma pedagoga, minha Uhum. filha, sai dentro da escola, o que é que você veio fazer aqui, né? Por que você se candidatou? Exatamente. Então, precisa realmente dessa educação, dessa questão da gente, a gente que está estudando, a gente que está na área, informar, por enquanto, que as universidades não incluem dentro da matriz curricular. Sim, sim, exatamente, exatamente. Eu tinha até uma observação com relação a isso, porque a gente pode também buscar conhecer mais, ou então complementar mais sobre a pedagogia empresarial em outros cursos, né? Por exemplo, na Universidade de Brasília, a gente pode pegar matérias de outros cursos, tipo administração, serviço social. Isso é super legal para a gente complementar o que a gente quer conhecer, né, na graduação. Só que o contra disso é que isso não vai aparecer no seu currículo, né? Isso a gente não coloca a nossa grade curricular da graduação no currículo. Então, de todo modo, se você quer conhecer mais, procura isso na graduação, mas também procura as suas certificações, os seus cursos complementares para que você tenha esse tópico lá no seu currículo bonitinho. A pós-graduação em pedagogia empresarial, ela tem muitas matérias, a matriz curricular dela é muito dentro da administração. Tem muitas Uhum. matérias voltadas para o curso de administração. Então, a gente aprende realmente muita coisa dentro da administração, de empresas, entendeu? Uhum. Pois é, e aí já é algo que você pode estar introduzindo na graduação para que quando você chegue na pós não seja um tapa na cara, né? Você não se sinta perdido em E algumas situações. eu tive uma certa facilidade em relação à minha pós-pedagogia empresarial, porque eu já tenho outra graduação que é em Uhum. relação ao comércio exterior. Então, eu tive muito essa Legal. base de administração, contabilidade, tudo isso, né? Dentro do curso de comércio exterior. Então, para mim, foi mais tranquilo, Ah, que né? legal. Nossa, Nossa, super pô, complementou, então. exatamente. Então, acho que é isso, Então né? é isso. Aí Sim, não teve, temos mais já acabou. perguntas. Bruno. Perfeito. Ai, mas Mas é aí a gente isso. tem a live vai ficar gravada, né? As Sim, dicas para o currículo, nós vamos organizar e eu vou postar no meu feed e a Andressa também, no feed dela, né? Então vai sim. ficar lá as dicas para vocês já, a partir dessa live, não tem desculpa, ninguém mais vai fazer um currículo como estava fazendo antes, né? Exatamente, gente, por favor, vamos revolucionar esse mercado dos currículos aí, gente. Vamos apresentar currículos bonitinhos. Super apoio. Então é isso, eu quero Então é agradecer. isso. E eu sei que, assim, pelo fato
do seu tema de TCC, ser bem focado em algo que eu também quero em relação à minha tese do mestrado. Eu sei que a gente ainda vai conversar muito, ainda vai Gente, ter ó, muitas ideias. Estamos longe, mas nada impede hoje com a tecnologia. Está ótimo, está tudo a nosso sim. favor, né? Então, teremos muitas oportunidades e quero agradecer novamente, né, você ter aceitado o meu convite e tenha certeza de que foi uma live enriquecedora. As pessoas se já estão comentando, as poucas que estão comentando aqui que conseguiram assistir a live, mas eu tenho certeza que todo mundo vai assistir a live lá no canal no nosso Instagram, e que é muito enriquecedor, né? Então eles vai agregar muito na vida de cada pedagoga. Muito Ai, obrigada. eu que agradeço, Amanda, eu agradeço muito por você ter me respondido lá no Instagram, primeiramente, né? Porque a gente manda assim, não sabe se vai responder. Já agradeço pela sua oportunidade de já, assim, na hora que eu mandei, já querer conversar comigo e falar sobre. A sua abertura foi incrível. Muito, muito feliz por esse espaço de fala que você me deu. E espero sim poder ter ajudado a galera perdida aí na pedagogia empresarial. Espero que muitos caminhos se abram para vocês. E se vocês precisarem de alguma orientação, de qualquer coisa, é só me procurar lá no meu Instagram, no meu LinkedIn. Vou estar super disponível para ajudar vocês. Então, muito obrigada, gente, para todo mundo que participou também. Obrigada por todo o apoio. É isso. Boa noite. Boa Tchau, tchau. noite. Tchau.